Vamos para mais um episódio de Histórias de Campeão. E Vini, hoje a Carla Beckman, que esteve comigo no anterior aqui do teu lado, né, no teu lugar, ela está aí atrás das câmeras, né? Mas hoje nós temos um convidado que você me disse, olha, tenho poucas referências e informações, mas nós temos muita história para contar aqui. Bom, tudo bem, Lucas? Tudo bem, o nosso convidado também, mas eu tenho algumas curiosidades, especialmente com relação à posição que Tu ele não, jogava. não Não, sei sabe... da, não, sei Ah, da tá. posição que ele jogava, sei sim, dei aquela estudadinha básica. Mas para mim, na minha singela opinião, uma das posições no futebol que mais teve alterações nesse futebol pós-moderno que estamos vivendo, Lucas. Bom, vamos lá então. Alexandre Miller, o Xande, lateral direito. Então, já estamos anunciando a posição que jogava, né? Mas eu vi ele jogando no meio também, né? Achando em algumas equipes ou em alguns jogos, né? Uma identificação muito grande com o Gaúcho de Teutônia, muitos títulos. Como é que é para ti, né? Analisar? Vamos começar por esse ângulo. O que mudou na tua posição ao longo desses anos todos? Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Agradeço o convite aí por participar. Assim, olhando o futebol hoje, no nosso tempo, o lateral ele tinha que marcar e apoiar. Hoje não, ou ele marca ou ele apoia. Então, digamos, ou joga com 3 zagueiros, então ele só apoia. Mas eu vejo muita dificuldade nos laterais de hoje chegar na linha de fundo e efetuar um cruzamento com qualidade para o centroavante, para o atacante lá. Então, mudou muito. Hoje o lateral ele vai às vezes até o meio de campo, ele já toca a bola e espera o atacante fazer a jogada. Ele já não faz mais a jogada. Então, Não são se mudanças. apresenta mais, né? Ele, digamos, ele tem a função dele até determinado limite do campo, depois é com o atacante. Então, são mudanças que eu vejo hoje, né? Então, no meu tempo não. Ou tu tinha que ir até no fundo porque não tinha às vezes o ponteiro lá para te ajudar. Então, são mudanças que... O mesmo Desculpa. ponteiro, quando ele nessas jogadas, ele puxava para o meio e abria o corredor para o lateral passar e fazia essa jogada de combinação. Isso. E daí tinha o volante que te dava cobertura. Hoje não, hoje o volante participa da jogada. Então, ele não é diretamente lateral subir, o volante cai lá. Por isso são mudanças. São essas mudanças que eu ia conversar com o Xande também. Especialmente se eu for me remeter a grandes seleções, que é talvez o que a gente lembre mais fácil, né? A de 94, que começa com o Jorginho e termina com o Cafu, se eu não me engano, O né? Jorginho foi o titular, Se mas o Cafu, isso, não, o entrou na Cafu final, na se final machucou, entrou na final. Talvez o Cafu seja, na minha singela memória, o lateral que primeiro, dentro do futebol brasileiro, o Jorginho já era o lateral mais marcador, mas o Mas Cafu, sim, o Jorginho tinha uma qualidade de cruzamento de cruzamento muito fantástico. boa, mas o Cafu é o primeiro que faz bandeirinha de escanteio e a bandeirinha de escanteio, né? Isso. Que faz esse vai e volta. Só que os laterais começaram a ser preocupação do ponteiro esquerdo e do ponteiro direito também, né? Porque Isso. esses tiveram que marcar os laterais, né, Xande? Sim, porque antes de eu virar lateral, falecido Erni, ele me botava na ponta. Ponteiro direito. Isso. E naquela época tinha o Roxinho. Tava bem, tava saindo das escolinhas lajadenses, ele jogava nos times ali de Cruzeiro. Aí eu sei que teve um jogo ali no Gaúcho, que regional. Aí o Erni falou, tu vai jogar de ponteiro hoje. Eu falei, mas como ponteiro? Não, tu vai marcar o Roxinho. Então eu não me preocupava muito em atacar. Eu tinha que acompanhar ele até a linha de fundo. Era linha de fundo. Mas claro, ele era a referência técnica do time. Imagina, o lateral direito era referência técnica. Então ele praticamente não jogou, mas eu também não joguei. Então o Erni depois começou a me botar várias vezes, quando era um lateral assim mais apoiador, que ele conhecia do time adversário, só para marcação. Então de repente ali que eu peguei o cacuete de jogar de lateral para apoiar também. Então. Agora, Xande, nisso que você está revelando, o Erni era um estrategista, né? Ele estudava muito o adversário enquanto Isso. técnico do Amador. Era um técnico que se preocupava em neutralizar o adversário e em usar as suas armas a favor. O quanto tu aprendeu com ele nessas coisas aí? Bastante na parte essa de marcação, porque antes, vamos dizer, a gente jogava do meio para frente. Eu comecei sempre como meia, segundo volante. Então me preocupava pouco em marcar, mais atacar. Então o Erni começou a botar isso bastante. Não, tu tem que primeiro marcar, depois tu apoia, né? Então foram coisas assim, e às vezes a gente ia no Campo do Gaúcho, anos à noite, e convocava o pessoal lá, vamos lá. Então essa parte de cruzamentos e finalizações, muito ele que nos ensinou. Eu me lembro que
os colegas lá, o Pelé, não, vamos chutar gol, não vamos ficar cruzando bola. E ele dizia, não, vamos cruzar umas 20, 30 bolas, depois a gente chuta gol. Então, ali que a gente ia pegando o jeito de bater na bola e onde que o colega ia estar. Então, são coisas bem positivas que o Ernie nos passou naquela época. Sabe que essa questão de cruzamentos, né, Xande, Lucas, eu me lembro também nas escolinhas lá em Paverama, falecido professor Silvino Stertz, ele dizia para o cruzamento, quando íamos cobrar no escanteio ou fazer um cruzamento de bola parada, ele dizia, escolhe um colega como referência. O Xande está lá dentro da área, então eu vou escolher o Xande, vou mirar no Xande para ter uma referência dentro da área. E cada vez menos nós vemos na TV ou até pelo futebol amador jogadores com essa característica, né? De acertar inclusive escanteios. Tem se treinado pouco a nível profissional, a nível amador também, Xande. Aquilo que vocês faziam no Gaúcho, de ir para o campo, de treinar, de bater na bola que o professor Ernie tanto ensinava. Isso tem faltado, até inclusive para cobradores de falta? Eu acredito que tem, porque hoje cobrador, para tu ver um gol de falta num jogo, qualquer campeonato aí que tu olha, É muito brasileiro, raro, né? é raro, até na Europa, né, que vamos dizer o pessoal de repente é mais dedicado, a gente não enxerga mais, ou um cruzamento de qualidade com de escanteio, alguma jogada treinada, não vejo assim talvez estão se preocupando mais em parte física, tática, mas nesses fundamentos que podem decidir um jogo, parece que estão deixando meio de lado isso aí. E tem também uma situação das próprias defesas. Os zagueiros também mudaram, né? Cada posição mudou e o zagueiro também muda. A partir os zagueiros, laterais mais defensivos mudam no jeito de marcar. Então a marcação também mudou para dificultar a vida, né, do cruzador. Outra coisa, se o lateral está apoiando, tem um bom cruzamento, é lógico que o adversário sabe isso e vai te botar um marcador em cima para evitar esse cruzamento. Porque o grande segredo não é afastar a bola dentro da área, é evitar que ela chegue lá dentro. Evitar que chegue, isso aí. Ou tu não fazia isso com os ponteiros que tu marcava? Sim, a gente evitava porque o quanto mais longe ele tentava fazer a jogada, a gente conseguia neutralizar, era o melhor, né? Mas quando chegava e tu deixava cruzar e ainda dava um gol, aí, meu Deus do céu, aí o pessoal, como é que deixou cruzar? Mano, faz parte do futebol, tu não consegue pegar todas, né? Então, Nós logo fomos pro Xande para nível tático, né, Lucas? Aham. Mas, como eu disse para Carla essa semana e comentei contigo, eu acho que o Xande teve o seu ápice no futebol nesse período que eu fiquei meio deslocado do futebol regional. Então, se tu me permitir, Lucas, vamos queria que tu lá. falasse um pouco, Xande, da tua trajetória, da tua base, passou pelas escolinhas também, que também já não existem mais hoje quase, nas escolinhas de cada time tinha Isso. sua escolinha. Queria que tu falasse um pouco para nós, para quem está nos assistindo também, e desse seu envolvimento com o Gaúcho, que é tão forte. bom, assim, o meu início mesmo foi lá no Fluminense da Harmonia, né? Então, digamos, eu comecei lá porque meus pais são de lá, então o pai sempre estava envolvido lá na diretoria e coisa, então ia junto pro campo desde pequeno. O pai ainda jogava um pouco no segundinho, tinha seus 40 anos, 40 e poucos anos. Jogava no segundinho, estava junto lá. Só que depois, quando a gente veio morar para Teutônia, então aquele vínculo meio que terminou. A gente começou a acompanhar o Gaúcho. Daqui a pouco comecei a jogar no segundinho lá, daí tinha a escolinha do Gaúcho na época, que hoje já não existe mais, depois virou Juventus, tudo junto, né? Então, ali que começou essa força que o Gaúcho. Naquela época a gente não tinha outra coisa para fazer fim de semana. Ou tu ia no futebol ou tu não tinha o que fazer, né? Então, esse vínculo começou, só que daí primeiro era segundinho, daí ficava no banco do primeiro, depois tive que sair de novo, fui jogar um campeonato 2 na Harmonia, daí depois o Gaúcho, o Ernie me buscou de volta, não, agora tu vai ficar no Gaúcho aqui. Então, ali Eu acho que eu me lembro, isso foi em 96, 97 por ali, né? Que você vem, 98, 98. naquele time da Hércio campeão da Pegas. Hércio Pegas, né? Isso, éramos só gurizada. Naquela época surgiu o Roney, surgiu eu, tinha mais O Ito, o Ito, ele veio para cá morar, daí ainda a gente tinha Choquinho, Choquinho. já tava estava um junto. pouco mais tempo, mas estava naquele grupo, né? Isso, daí a gente tinha o Peneira, que era o goleiro, então era bastante gurizado. O Dani Diersman, Dani Diersman começou ali. era uma gurizada realmente. E daí a gente tinha o Wilfried, ainda estava jogando, Valmir Alebrand, assim, a gente tinha uns experientes junto, mas o resto era É que o gurizada. Gaúcho ali naquela época, ali em 98, fez algo que o Gaúcho fez 10 anos antes
Em Deu muito certo. 87, que deu muito certo. O Gaúcho, no início do Municipal Teutônia, o Flamengo é o primeiro campeão, 83. Aí vem um tricampeonato do Esperança, 84, 85, 86. E aquilo, obviamente, mexeu. E o Gaúcho monta uma grande equipe com os irmãos Jasper, Wilfred, Silfredo, e assim, Matuta. Matuta, uma galera muito vencedora, E só né? gente de casa. De casa, né? E aí foi tricampeão o Gaúcho, 87, 88, 89, com um detalhe, teve um bicampeonato regional, 87 e 89. Então aquela safra que o Gaúcho monta, veio o Júlio Valawer da Boa Vista junto para lá, tinha um time de muita qualidade. Aquela experiência positiva do Gaúcho foi replicada depois de novo, 10 anos depois. E o Gaúcho fez isso em 98, campeão da Hércio Pegas, e aí vem um tricampeonato municipal de novo. 99, 2000 e 2001. Você participou daquele tri, Sim, né? eu estava junto, sim. Jogava e não jogava, digamos. Estava no grupo, né? Uhum. Então, aquele ano, 2001, o Erni já estava mal. A gente ganhou lá no Fluminense da Harmonia e fomos todos, mesmo do jeito que a gente estava, sujo, suado, fomos lá na casa dele, no quarto dele e levamos o troféu para ele. Isso, acho que foi o último, assim, sentimento mesmo que ele teve ali de poder participar daquilo lá. Não dentro do campo, mas a gente foi lá e fez essa homenagem para ele naquele ano. Porque ele começou o campeonato, mas depois ele não conseguiu terminar ele com nós. Em 2001. E aí Isso. o Erni não assistiu, se eu não me engano, o Erni, ele ainda acompanhou o vice-campeonato da Copa Ligafa naquele ano, Isso. que foi um pré-estadual de amadores, e em 2001, no segundo semestre, o Gaúcho foi campeão estadual de amadores, e não teve o Erni a felicidade de ver tudo isso, né? E ali, daí o Gaúcho já começou a trazer muita gente de fora. Daí Para aquele começou- estadual, né? E começou, vamos dizer, a botar o pessoal que levou o Gaúcho naquele tempo de lado, claro. Daí eles deixaram nós, de novo, os de casa jogaram Hércio Pegas e o pessoal de fora jogava o estadual. A gente jogava 2 campeonatos. Naquele ano eu me Jogava recordo. sábados o estadual, daí alguns ficavam no banco, e no domingo a gente jogava Hércio Pegas de novo. Daí a gente chegou na semifinal, acho que caímos fora. E em contra o- 2002, vindo do tricampeonato, o Gaúcho vem para a final do Municipal, mas perde a decisão para o Esperança nos pênaltis. O time do Gaúcho muito qualificado e o Esperança, que veio naquela ocasião com muitos jovens muitos jogadores. jovens, Né? O Ito, naquele ano, jogou com o Esperança. O Rafael Bandeira fez o gol do Roney. pênalti. O Roney também jogou no Esperança aquele ano. Aí já teve aquela pequena divisão, né? Isso. O Edson era a referência do Esperança, com seus 40 anos, acho, o goleiro Edson. Que coisa incrível, né, o Edson, né? Como você jogou ao lado de grandes jogadores, né, Sim, Xande? muito. Eu tenho, assim, vários, assim, que me ensinaram muitas coisas, né? Então, não tenho o que a dizer. E nunca alguém me disse, tu tem que ser diferente, assim. Não, sempre tentaram me colocar num lugar onde eu poderia acrescentar. Nunca foram críticas negativas, sempre críticas Pra positivas ajudar, né? para ajudar. Ô, Xande e Lucas, o que me chama muita atenção é que o Lucas fez um breve relato do Gaúcho de 80 com jovens, final dos anos 90 com jovens, passou pela Esperança com jovens, temos o Canabarrense, hoje campeão do Intermunicipal também com jovens. Essa é a receita que muito clube não está seguindo, Xande? Eu estava até conversando com o Lucas antes. No meu tempo, vamos dizer, eu ia para o jogo porque meu pai estava lá. Depois eu vim para o Gaúcho, meus pais, irmãos, sobrinhos que estavam vindo, ia todo mundo para o campo. Quando colocaram o tal do, tem que ter até tantos anos para jogar um segundinho, começou a excluir esse pessoal que tinha até um pouco de condições de jogar no segundinho, com seus 35, 40 anos, mas ele trazia o filho junto. E o filho seria aí, a próxima safra de E novo. aí, Xande, nesse ingrediente que você está colocando, foi quando entra valer ponto no aspirante. Isso. Eu acredito, assim, eu sou um crítico ao valer ponto no aspirante por conta desse ingrediente, porque tu exclui o trintão, o quarentão, Isso. que vinha como colaborador, como torcedor, e que trazia um filho de 11, 12 anos para jogar, para uma integração, para um momento E recreativo. ele ia ser o próximo jogador Ia lá ser a que ia safra. continuar vamos dizer, para a comunidade continuar. O guri ia ser o próximo jogador e o pai
bah, agora meu guri vai jogar, eu vou pro lado de fora e vou ajudar a aí. diretoria, vou qualquer papel, seja presidente ou apenas um auxiliar na Copa. Porque ali, digamos, o pai não pôde mais jogar, o guri não tinha idade ainda, ou não tinha aparecido, então daqui a pouco estavam os dois em casa. Então ali, daí a comunidade, para se manter, teve que buscar gente de fora para poder jogar ali um segundinho. E hoje estão exatamente. pagando o segundinho. Eu me lembro Então, de um, e no dia que ele estiver aqui no programa nós vamos resgatar essa história, mas me contou um ex-atleta do Gaúcho e disse, olha, o dia que eu cheguei lá, paguei o meu ingresso, né, para colaborar, aí ele disse, olha, nós estamos aqui coletando um valor adicional e tal, para pagar o pessoal do segundinho. Ele disse assim, o quê? Então, me devolve o meu ingresso, eu vou para casa. Porque pagar jogador de segundinho não tem cabimento. não, e acontece, hoje deve estar acontecendo, por isso que está morrendo, que nem nos meus tempos tinha, vamos ali para trás, Linha Catarina para lá, União da Clara, ali tinha o Nacional, tinha o Catarinense, tinha o União, tinha o Cruzeirinho aqui, que até parou há menos tempo, Boa Vista, tinha o Boa Vista, tinha o Avante, sim. hoje não tem mais nenhum para lá. Havia um caminho que era meio natural, né? Isso. Além do segundinho não valer ponto, a questão das escolinhas, né? Cada clube com essa escolinha. Eu me recordo, a escolinha onde eu jogava, que era o Morro Bonito em Paverama, acompanhava o veterano, que vinha com meu pai, às vezes jogava, acho que naquela época o veterano era domingos da manhã. Só domingos da manhã. Domingos da manhã. E as escolinhas acompanhavam, era o jogo preliminar do veterano das escolinhas. Mas já criava essa relação, que eu acho que daí também é algo que falta muito nos clubes hoje, né? A relação da criança com o clube. Isso. Do veterano, a identificação daquele que é veterano, que não pode mais jogar segundinho, ou que não pode jogar o primeiro quadro pela idade, obviamente, mas ele tem a relação, porque naquela época, os jogadores do veterano era o presidente do clube, era a diretoria do clube, eles estavam envolvidos e identificados. Acho que isso também falta muito hoje e acabou por passar despercebido, mas talvez seja um dos fatores que também não tem essa relação, né, Xande? Isso vai indo de ano a ano, isso vai se perdendo. A gente está vendo que municipal de Teutônia às vezes tinha 20, 22 clubes. 2023. Estrela tinha 11, 12, para mais, 15 às vezes. Então hoje, Estrela até conseguiu fazer um campeonato, mas cada time com mas com uma equipe 8, só. mas pelo menos saiu. Teutônia, desde a emancipação, tá? Em 81 emancipou. 82 ainda pertencia à Estrela, foi o ano da eleição. Então, 82, Teutônia, os clubes jogaram Estrela ainda e o Flamengo foi o campeão. E o Flamengo venceu o primeiro campeão de Teutônia em 83. Desde 83, com exceção da pandemia, o Campeonato Municipal Teutônia nunca parou. E agora, 2023, é o primeiro ano sem Campeonato Municipal Teutônia. O que eu, particularmente, como cronista de Teutônia, considero uma vergonha. Pois é, para tantos clubes que tem aí, então faltou, digamos, aquela pessoal da liga ir lá nos clubes, tá? O que vocês precisam, o que nós podemos ajudar? Nós não temos mais. Tá, então daqui a pouco, por que não juntam 2, 3 comunidades, fizemos um time só? Mas de repente são coisas que têm que ser colocadas e tem que ter alguém na comunidade que queira também. Então isso também se Tá faltando perdeu, os puxadores, as lideranças puxando, né? Sabe que eu conversei, eu não vou citar, obviamente, as semanas lá em Estrela, no Campeonato Amador de Estrela que a gente está acompanhando, eu tenho tido um pouco mais contato, que eu tenho feito os jogos lá também, pela rádio, obviamente, e é uma jovem liderança de um dos times de lá. E ele disse, Vini, nós estamos tentando formar uma diretoria para o nosso clube, talvez o termo certo não seja tirar o senhor que está lá, mas ele está há 30 anos no clube. Ele tem feito, o time dele está parado há mais de 15 anos em Estrela também, mas retornou nesse amador. E eu fui visitar o campo deles lá durante a semana, e ele disse, olha esses murais ao redor, né, o quanto a gente podia estar faturando, o quanto de dinheiro podia estar entrando, e nós vamos tentar, um cara muito jovem, ele disse, nós vamos tentar para o ano que vem montar uma chapa, precisamos de 12, 13 votos, ele disse que é pouca coisa em função dos associados, para tentar justamente reerguer o clube, uma sede social fantástica, um poder de engajamento muito bom, porque é um bairro muito populoso de Estrela, uma estrutura, repito, muito boa. Então, essas jovens lideranças, às vezes, também encontram essa barreira, né, Lucas e Xande? Nessas lideranças que estão há tanto tempo e que, às vezes, com o perdão do termo chulo, não querem largar o osso.
essa renovação também precisa, né? Essa renovação, com certeza, ela precisa em casa, precisa nas empresas, precisa nos clubes, principalmente, nas comunidades. Só que assim, que nem muitas vezes, o jovem foi lá 2, 3 vezes, escutou umas reuniões, tentou dar um palpite. Não, assim não é. Tu é muito novo. Tu ainda tá molhado atrás das orelhas. Tu não pode dar opinião aqui ainda. Tu pode ajudar, mas opinião ainda não. Então, isso vai desmotivando e tu vai deixando aquilo lá para segundo plano. Então, tu não quer mais. Claro, também falta, vamos lá, falta a forma adequada de dizer para o jovem. A ideia pode vir e ela pode não ser uma boa ideia, pela experiência de quem Isso. tem mais tempo. Mas aí falta o experiente dizer de uma forma adequada. Olha, escuta, nós já tentamos esse caminho, não deu muito certo. O que tu faria diferente para dar certo por esse caminho? E escuta o jovem como ele faria. Não, peraí, agora tem uma ideia interessante, então nós vamos caminhar por aí. Vamos tentar de novo. Vamos acreditar no que o jovem... Tu nos ajuda no caminho? Quer dizer, tem formas de tu construir isso, né? Tem. Só que essas lideranças antigas, elas não aprenderam isso a falar desse jeito, né? Elas vão direto Na veia. no não ou no sim e por aí terminou, né? Então, aquilo ali que Exatamente. acaba... Hoje a gente tem maneiras diferentes de pensar, vamos dizer, nós com nossos 40 e poucos anos. Mas nossos pais, não, eles pensavam, não, aqui passa e por aqui tem que ser. Então, essas Esse é o caminho e não tem outro, né? essas ideias agora elas já não pertencem mais. Então, são obstáculos que as comunidades têm que correr atrás, que talvez ainda consigam reverter, mas eu não... E dentro de campo, Xande, 2002 nós demos uma paradinha ali, 2003 você também estava no Gaúcho, e aí surge, veja como nós estamos tendo mesmos, o Vini pulou lá com o Canabarrense, atual campeão do Intermunicipal, com jovens. 2003, o Gaúcho também com um grande clube, grande equipe, perde o título para um Atlético Gaúcho que surge de novo com uma Só geração gurizada. fantástica. Dali surgem Ivo, Edinho e Companhia Limitada, né? Uhum. Aquele ano lá a gente também chegou bem. Então, acredito que foram 3 jogos ainda aquele lá. Sim. Até no terceiro eu estava suspenso, porque no segundo jogo tive que fazer uma falta de cartão amarelo e estava pendurado e acabei ficando fora no terceiro jogo. Mas ali o Atlético Gaúcho tinha uma gurizada e pessoas experientes no meio que eles faziam chover lá. Era bonito de ver o time deles, mas nós tínhamos um baita time, então lá no campo deles a gente perdeu muita chance de gol e onde depois a gente acabou perdendo. Então, vamos dizer, no futebol, quem não faz leva, né? E daí no segundo jogo a gente conseguiu ganhar e no terceiro, então, eles foram superiores no nosso campo. 3-1 aquele 3 jogo, a 1, né? E ali surge uma nova safra, né? De novo de grandes jogadores que dá uma remobilizada. Tu quer ver outro ingrediente? 2004 o Canabarrense faz um super time. E o Silvio, na época, aqui nos programas da rádio, ele dizia: estão disputando o vice-campeonato de Teutônia. Numa ideia, talvez, até de instigar os demais times a jogar forte, porque o Canabarrense pegou grande parte do time campeão do Atlético, mais suas forças e fez um super cano. Foi campeão invicto. E na semifinal ganha do Gaúcho 5-0 em Canabarro, e na final ganha do Esperança em Canabarro 5-0, contra os dois principais rivais. Aquele ano o Canabarrense fez um grande elenco. O Canabarrense pegou praticamente, claro que não pegou, vamos dizer, o pessoal do Gaúcho assim não pegou porque a gente tinha um vínculo muito forte, mas aqui Canabarro e Languiru, os melhores ali que tinha, o Canabarrense pegou todo mundo. Então foi um massacre, assim, os outros não tiveram chance diretamente. Não foi 100% de aproveitamento, porque na primeira semifinal no bairro Teutônia foi 2-2 com o Gaúcho. Isso. Só por isso. Mas a gente saiu perdendo e conseguimos empatar o jogo, né? Sim. No final. Mas foi... Foi o único jogo sem a vitória do é. Canabarrense. E aí eu vou para 2005. Vai na viagem no tempo. Do tempo. Segue viajando. 2005, o Xande decide ir pro Boa Vista. Tá? A gente perdeu aquele, vamos dizer, Gaúcho meio que desmobilizou naquele ano, ficou com um timezinho bom, só que a gente pensou, vamos dar um tempo aqui, porque a gente ficou muitos anos ali, aí fomos pro Boa Vista. Boa Vista fez um baita de um time. Xande, Ronei, Dito estava naquele time.
O Ito iniciou, depois ele acabou liberado para o Fluminense da Westfalia, mas era uma equipe muito competitiva, Pablo e Companhia Limitada. Sim, o pessoal que vinha de fora era bem diferenciado, eles faziam diferença e a gente de casa, então, levava o carinho junto, vamos dizer, né? Aquele ano o Canabarense tinha Vinha do título municipal. Isso, tinha um baita de um time. Então, na semifinal, a gente conseguiu superar eles, né? Vitória na Boa Vista 2-1. E na final, o Boa Vista se depara com o Esperança de jovens. Uma gurizada. Ali surge Vanderlei Peixe, Índio, o Fernando Fornec, o Guto, que depois parou, né? Exato. Ali tinha um Maninho que dava experiência para eles. Então, e aquela final a gente jogou 3 jogos. Praticamente nos 2 primeiros 0-0, acho que foi os 2 primeiros jogos, né? E daí no terceiro jogo, de noite, no Gaúcho, uns 5-5. 5-5. Tava 5-3. Narraste esse, Lucas? Narrei esse jogo. Haja garganta, hein? Sim, narrei esse jogo. E tu sabe que nós seguramos a edição do jornal aqui naquela sexta, foi uma sexta-feira de noite. Nós seguramos a edição do jornal para trazer no dia seguinte a capa com quem era o campeão de Teutônia. Imprimimos aqui o jornal. Imprimi aqui. Aí tinha essa possibilidade de segurar, né? Então, todo o jornal preparado, só estava faltando imprimir a página de esporte com o assunto e a capa. E aí eu fui pro jogo, pra narração, aqui a galera ficou fazendo o jornal. Aí, em um determinado momento, estava 5-3 pro Esperança. Eram os 40 minutos do segundo tempo. Tava tudo pronto. E o Chardon, como precavido que ele disse assim: segura a gravação da chapa do jornal. Segura, espera. Xande, tu faz um daqueles gols e o Dito, né? Não, o Ronei. O Ronei. Ronei faz de falta e daí largamos no meio de campo, daí num chute desesperado ali. Vamos chutar gol. Acertei o chute lá, foi bem no cantinho. O Fernando só ficou olhando ela entrar no cantinho. Então, e era bonito de ver o pessoal, e tinha bastante galera olhando o jogo. O pessoal indo embora, daqui a pouco, 5-5, todo mundo voltando para olhar para E daí vai para os pênaltis ou tinha vantagem? Prorrogação. E daí segura o jornal. Sim, segura o jornal. E o Esperança jogava por empate. Jogava pelo empate, daí exato. Ficou 0-0 prorrogação e Esperança campeão. E até hoje tem gente que cobra um pênalti do Maninho, falecido já, o zagueiro do Esperança, que o Tacha não teria dado. Mas naquele ano tinha 2 Maninho em campo, né? Tinha o Maninho do Esperança, zagueiro que vinha da região metropolitana. Não veio naquela final. Não, porque o Rocha tinha trago o outro, como é que era o zagueiro? O Silvio. O Silvio. O Maninho não pôde porque ele era agente de penitenciário e coisa, então ele não pôde vir naquele Mas dia. o Maninho, zagueiro que vinha da região de Caxias, né? Para diferenciar, o Maninho que jogava no Esperança tinha cabelo escuro e o Maninho que jogava no Boa Vista tinha o cabelo mais claro, mais loiro, né? Isso. E o do Esperança era um pouco maior, né? De altura, assim. Mas foi, assim, um jogo inesquecível, né? Não acredito, uma final com 10 gols, 5-5. E começou, assim, 1-0 para Esperança, viramos para 3-1 e tomamos virada de 5-3. Então, te imagina o jogo que foi isso, né? Que adrenalina. Ô, Xande, eu comecei aqui na rádio pela primeira vez em 99. Tem 2 coisas que eu me lembro muito claramente. Que eu fazia o tempo e placar na época que nós acompanhávamos, né, Lucas? Às vezes até 6 pontos, né? Sim. A charanga do Gaúcho, que era, lá em 99, a referência de torcida a nível de região, né? Me lembro muito do seu Silvio falar da charanga do Gaúcho. E a rivalidade que era gigantesca, porque haviam os 3 clubes de Teutônia, não vou chamar os 3 clubes de Teutônia, que já tivemos mais de 20, como tu citaste, mas os 3 bairros com os clubes em plena atividade, em plena concorrência direta. Gaúcho no bairro Teutônia, Esperança no bairro Languiru e Canabarrense no bairro Canabarro. Você sente falta hoje da charanga do Gaúcho, e daí eu chamo para todas as outras torcidas, e dessa rivalidade que era tão saudável, ou ela não era tão saudável assim? Não, acredito que era saudável desde o segundinho. Quando não valia ponto, jogava o segundinho. Meu Deus, dava Gaúcho e Esperança segundinho. Tinha o pessoal que cresceu depois junto, foi pro primeiro ali, que era bonito no segundinho e depois o primeiro já era bonito. E a charanga, digamos, a gente saía lá, tomava banho ligeirinho e queria ir na charanga cantar junto, né? Então era uma coisa legal.
E era dentro de campo a rivalidade. Fora de campo todo mundo se conhecia, porque os bairros eram bem unidos, e então nunca teve problema. Isso a gente sente falta hoje, porque, vamos dizer, Esperança até jogou municipal, mas não acompanhei. Gaúcho tá, não vou dizer que as portas fecharam, mas não está jogando campeonato, né? Então falta essa rivalidade aí, sadia, para os bairros seria bom. Tem que provocar, no bom sentido, algumas lideranças, alguns ex-atletas lá do bairro Teutônia para recolocar o gaúcho em competição. Até porque eu imagino um gaúcho ficar na Barrense, um gaúcho Esperança. Cara, ia ser, de novo, dar um outro ar para o futebol de Teutônia. 2005, 2006, você volta para o gaúcho, campeão em cima do Boa Vista. Campeão municipal. Último título municipal do Gaúcho, quando o Gaúcho completou 10 títulos e era o maior vencedor do municipal. Depois o Esperança ultrapassa e hoje tem essa diferença. Foi o último título, bom, participei, já estava com meus 26 para 27 anos, estava ali no auge, mas, assim, para o Gaúcho foi muito... assim, vamos dizer, 10 títulos, agora nós estamos por cima de novo. Só que daí dali para frente parece que depois desmotivou. Chegaram aos 10 títulos e desmotivou. Parece de novo, que, né? não, agora nós estamos por cima, ninguém vai nos alcançar. Isso. E hoje o Esperança ultrapassa em número de títulos municipais. Mas teve em Desculpa, 2009... quantos títulos são do Esperança, Lucas? 13. 13. 13. Isso. No caso do Gaúcho, em 2009, ainda teve o título regional. Mas desde 2009, o Gaúcho não levantou mais taça. E aí, você, voltando de novo lá atrás, eu fiz uma época, uma estatística que desde de 85, 86, por ali mesmo, com os vice-campeonatos, o Gaúcho, pelo menos uma vez no ano, teve uma final que o Gaúcho disputou. Até 2003, 2004. Então, o Gaúcho tá tanto tempo sem jogar. Se sente falta do Gaúcho em campo. se sente falta, eu acho que a comunidade em si lá também, né? Aquela baita estrutura parada lá. Tá, o veterano tá jogando, tem o Master. O campo tá bonito. O campo tá bonito, é cuidado, tem pessoal lá que tem um cuidado, assim, extremo, né? Acho que até melhor que muito time profissional aí, mas tá parado. Para conseguir o time para jogar, não sei quem ali no bairro que possa fazer o Gaúcho voltar a jogar com algum campeonato, né? Mas é uma pena, aquela estrutura parada entre aspas, né? Porque ainda tem, que nem eu disse, joga escolinhas, jogam lá, joga veterano, joga o Master, mas para campeonato realmente tá parado. Xande, o que tu tens acompanhado de futebol? Nós falávamos aqui antes da questão do... Se tu tiver mais um registro histórico, Lucas, por favor. Eu tenho esse é o fechamento do programa. Esse é o fechamento. Xande, o que tens acompanhado de futebol? Tanto profissional quanto amador, né? Quanto os jogos que estão acontecendo. Tivemos o Intermunicipal aqui na região. Segundo semestre, uma grande expectativa, pelo menos nossa, em relação ao regional, com nova diretoria de Aslivata. Essa oxigenação que se deu, que a gente espera que tenha dado de fato na principal entidade do futebol amador para trazer um campeonato que gera expectativa. Estamos aqui no Grupo Popular com o Supercopa Popular de Futsal, ou seja, retornando também. O que tu tens acompanhado de futebol e quais são as suas expectativas para o futebol amador? Bom, eu antes até estava falando com o Lucas, eu estou acompanhando pouco. Eu escuto os meus colegas de serviço, ganhamos lá, não sei o que, tá, mas onde é que tu tá jogando? Não, eu estava jogando segundinho do União da Germana, Então, as finais eu acompanhei um pouco, porque meu sobrinho, Jean, ficou campeão, jogava lá no União da Germana, até acompanhei pela transmissão. Isso, acompanhei, mas não lá pelo celular, tudo certo. Mas assim, 2016 foi meu último ano que eu joguei algum campeonato, joguei com o São Jacó ainda, comunidade muito boa lá de jogar, mas depois comecei a me lesionar, joelho e coisa, então eu disse, não, vamos por outro caminho, porque não dá mais, né? A idade estava chegando, então vamos dar uma parada por aí. E acompanhando agora, pouco mesmo. Então não tenho perspectivas assim, vou escutar o que o meu colega vai falar, mas eu diretamente pesquisar alguma coisa...
Tá difícil. No passeio de... Desculpa, Ficou Lucas. de saco cheio? Não, Praticamente. Escutando muita muita bobagem. verdade. Não No precisa passeio disso, de não. Fusca com teu filho, qual a história que tu conta pra ele de quando você jogava? É a história que tu mais gosta de contar e que tem orgulho de contar. Quando o pai fica campeão, quando o pai faz amizades, quando joga em comunidades diferentes, que nem Marques e Souza, posso ir para lá, o pessoal me conhece, ali na Boa Vista, ou que nem São Jacó, na Harmonia, os títulos Fluminense da Harmonia, anos e anos tentando ganhar alguma coisa, então 2010, ali 11, a gente vai para lá, todo mundo, e formamos uma equipe, ninguém ganhou nada, a gente fazia a vaquinha do bolso para tomar uma cerveja depois do jogo, ganhamos 3 títulos lá, então... Aquilo ali Foram é 2 emocionante. municipais, Copas Municipais da ACAT, que na época tinha a Copa Municipal da ACAT e tinha o Campeonato Municipal da Liga Teutoniense na Isso, época, era um né? campeonato paralelo, Era né? um paralelo. Mas o Fluminense ganhou 2 e ganhou uma Série B de regional. Isso, e daí essa Série B ainda tinha o super campeão, né? Sim. Que nem o lado daqui do Boa Vista e lá de lá, né? Então ali foi também uma história. A gente foi jogar lá no Forquetense. O time deles gastando 2, 3 mil reais. E a gente, pessoal ali de casa. Então o Maicão, Jura, tava o Ito, eu, Ade, Mairin, todo mundo assim, o Pelé, todo mundo assim em fim de carreira já, seus 30 e poucos anos, outros perto dos 40 já. Entramos lá e, mas time de veterano aí, os torcedores começaram a tirar nós. Ah, beleza, vamos jogar, vamos ver se é o time de veterano. Ganhamos de 3-1 deles lá e depois em casa ganhamos de 2-1 também, levantamos o troféu. Então, digamos, muitas vezes assim, eles menosprezavam nós porque a gente já estava assim, indo por finalmente, parando, né? Mas ainda eram títulos assim gostosos que a gente É que eu acho que era gostava de mais ajudar. gostoso pelo fato, claro que o envelope, né, o dinheiro, ter o dinheiro, a remuneração foi legal, foi uma fase, né? Mas jogar assim pelo amor, pela dedicação, pelo grupo é diferente, né, Não, pelo Xande? grupo, e era legal, assim, digamos, terminava o jogo no domingo, tu já queria de novo, pá, será que já não é domingo de novo? Era tão bom de jogar lá, porque todo mundo se dava bem, eram só amigos, que, digamos, não era tudo de um mesmo lugar, era 2 que jogavam naquele time, outro dali, que a gente conseguiu juntar lá no Fluminense, e foi muito legal lá, então... Foi uma coisa assim que eu gosto de contar quando a gente passa ali pela Harmonia, vai lá por cima na Leopoldina para dar uma volta de Fuca. Ó, aqui o pai sempre jogava, daí ele também. Ah, o Guto quer jogar um dia lá. Não é. Que idade Jogo. ele tem, Xande? Ele tem 4. 4. Tá no sangue já querer Tá no jogar caminho. futebol. Querer chutar a bola, né? Isso Já faz tá parte. direto. São momentos, né? Mas na subida para o estúdio, nós cruzamos pelo seu Silvio. E aí o Silvio, obviamente, disse, não pergunta sobre. Não tem como, né? Clássico do balaio, Gaúcho e Boa Vista. Essa história, Xande, também é uma das histórias legais. Na hora, talvez, pá, gera uma tensão e tal, mas hoje a gente dá risada com essa história, né? Não, a gente dá risada porque na época foi assim uma coisa... Ah, eu e o Michael Damer, a gente se dá super bem, e daí eu tava com lesão de pubis, começando, lesãozinha que me atrapalhou bastante. Você no Gaúcho e o Michael no Boa Vista, Isso. né? E daí ele tava fazendo estágio de fisioterapia ali na Reabilitar, e eu tava, durante a semana, ia lá, fazia uma fisio para poder jogar no domingo. Aí bem, deu, acho que classificavam 8 naquela época, né? Então deu Gaúcho primeiro e Boa Vista 8º, acho que era. Ou era classificatória, enfim, uns- mas era um jogo não, no mas- bairro Teutônia, né? Mas era mata-mata. Mata-mata. Nós tínhamos jogado o primeiro jogo lá, e tinha empatado, e depois o segundo jogo era aqui. Uhum. Ou vice-versa, a gente ganhou lá no Boa Vista. Bom, mas daí, continuando. Daí o Michael sempre falava, mas o time de vocês muito bom, só goleada, não sei o quê. Daí ele, naquela choradeira, durante a semana inteira, né? Aí daqui a pouco eu falei assim de bobeira, tá, mas se tu acha que vai dar tanto, então leva um balaio junto, né? Já que tu vai dar, se tu acredita que vai dar tanto. E ele era genro do Nardim na época, né? Sim. Meteu isso em casa. Aí domingo, o Boa Vista comeu grama lá no Gaúcho, cara. Não conseguia ganhar nada. No final do jogo... O Boa Vista acho que saiu ganhando o E jogo. nós empatamos em 1-1. Sim. Foi o primeiro jogo, aí depois a gente ganhou lá no Boa Vista. Aí daqui a pouco, no final do jogo, o Fritz caminhando lá com um balaio. O Bete com balaio. O Bete. Sim. Barro, que me xingaram. O que tu andou falando durante a semana, não sei o quê. Eu falei, mas o quê? Não,
falaram aí, tu era para levar um balaio, não sei o quê, olha o jeito que os caras jogaram. Então, bah, daí aquela semana Mas essas Que histórias do ano foi isso, amador. Lucas? Bah, Desculpa te botar em saia justa, mas não, mas não a me gente, lembro, mas era a os gente anos fala, 2000. imagina que a gente fala hoje com rede social, porque tá muito fácil porque tem rede social. Aham. Na época tinha já, ano Nunca. 2000, nem a Não, pau. não. Então a gente fala, não, hoje a gente tem que cuidar porque Não, fala por causa do WhatsApp. Mas Não, assim, ó, há Vini, 20 anos atrás. essas histórias no amador, por isso o pessoal acha que isso funciona muito, e até hoje funciona no amador, né? É só você dizer assim, ó, Xande, domingo nós vamos tocar um saco. Ele bota isso dentro de um vestiário, o cara incendeia outro dia, tu come o pão que o diabo amassou. No profissional também funciona. O pessoal acha que não, mas é menos utilizado, né? Funciona esse motivacional. Eu vou lembrar um outro ano, esse eu lembro o ano 99, 1999, o técnico do Esperança de Languiru era o Paulo Márcio Guevara. E o Esperança vinha do campeonato título de 98, municipal e regional de 98. 99, Paulo Márcio, técnico do Esperança, semifinal Gaúcho Esperança, primeiro jogo no bairro Teutônia, empate. Eu não me lembro exatamente o placar, se foi 1-1. Segundo jogo em Languiru. E aí, naquela segunda pós primeiro jogo, terceiro tempo, tá o Paulo Márcio diz assim, naquele tom de agitar o clássico e tal, e mexer, ele disse, olha, se o Gaúcho não melhorar, domingo nós vamos ganhar o jogo e a camisa vermelha do Gaúcho vai virar rosa. Gravaram isso, aí imagina, Sucata, Edson, Muscoff e outros, né? Gravaram e levaram para dentro do vestiário, rodaram a gravação dentro do vestiário do Gaúcho naquele domingo aqui em Languiru. E eu estava na narração daquele jogo e o Sucata foi expulso no primeiro tempo ainda, o Gaúcho com 10, e o Gaúcho ganha de 2-1, jogado do Andrezinho pela direita, o Laudenor de cabeça fez o gol da vitória. O Xande deve lembrar desse jogo, né? Deve Jogava lembrar. segundinho e tava olhando o jogo. Tava olhando aquele jogo. Então, veja como o emocional mexe, né, Xande, no amador. Mexe. Eu acho que esse é o lado bom do amador, né? Sim, porque ele, digamos, não precisa muita coisa. Aquele pouquinho que tu falou, aquilo lá, já, que nem ali foi uma brincadeira entre amigos, né? Que a gente saía para bailão, tudo junto, mas aquilo ali, vamos Foi dizer... suficiente. Foi o suficiente e realmente deu para ver domingos. O Boa Vista estava numa campanha assim fraca, mas contra o Gaúcho lá, meu Deus, jogaram muita bola. Só que daí no segundo jogo já não tinha mais aquela motivação, a gente conseguiu ganhar deles lá no campo do Boa Vista. Mas o primeiro jogo realmente aquilo lá motivou eles. Bah, foi demais. Tive até um outro jogo, quando o Gaúcho estava no Regional 2002, nas quartas de finais, Gaúcho e Canabarense. Não sei se tu narrou aquele jogo, lá no campo do Canabarense. Possivelmente. Que também o Gaúcho vinha numa campanha boa, o Canabarense tinha o melhor time. Aí a gente empatou em casa, daí lá também. Aqui nós vamos atropelar eles, não sei o quê. Aí nosso time era bem unido, mas não tínhamos a qualidade do Canabarense. Daí empatamos de novo e fomos para a prorrogação. E o Baú jogava com nós ali no Gaúcho. Terminou o jogo, foi xingar o juiz lá, porque ele achou que não estava fora, né? Ninguém falou que ia ter prorrogação. Não sabia da E prorrogação. foi expulso. Não sei se tu te lembra desse jogo. Não. Aí o Baú foi expulso. E nós na prorrogação tínhamos que ganhar. Um jogador a menos. Isso. E ganhamos o jogo na raça. Coruja, até falecido Coruja, defendeu um pênalti na prorrogação. Então foi um jogo assim bem tenso. A gente ganhou do Canabarense na prorrogação. Acho que foi 2-0, 2-1. Paulinho Vettorella era o nosso treinador. Então foi também jogo assim que marcou e foi por essas motivações que a gente conseguiu superar adversidades dentro de campo. Então, Xande, se tu pudesse, digamos, encaminhar teu guri de 4 anos, já que ele gosta da bola, pra gente fechar o programa, como tu ia encaminhar ele, né, no futebol? bom, eu sempre digo para ele que não faça para os outros o que não quer que faça para ti, né? Então sempre respeito, joga a bola direitinho, sem deslealdade, sempre leal. Então, o respeito é a primeira coisa e sempre saber de onde é que tu vem. Nada de, digamos, daqui a pouco eu sou melhor que meu colega, daí eu vou tá por cima. Não, respeito, primeira coisa. E, claro que
achar uma posição um pouco melhor que lateral. É muito sofrido. Eu sempre digo, tenta ser atacante ou meia, alguma coisa. Daí agora está na fase, não, eu quero ser goleiro. Eu digo, não, goleiro não, que é a pior posição que tem, né? Mas tudo certo. A gente tenta ensinar algumas coisas que a gente aprendeu, né, com os pais e esses anos de caminhada também no amador aí. Então, vai ser legal se ele jogar, beleza. Senão, também a gente não vai forçar nada, que cada um tem que saber seguir seu caminho depois, né? Tá bom. Tá Fechamos bom. esse bate-papo. Isso Obrigado, Xande, por bater esse papo Valeu, legal, Xande. Isso aí. por contar essas histórias aí no nosso podcast. E a gente volta com o próximo episódio para mais um convidado aqui no Histórias de Campeão.